Para maiores de 16 foi publicado pela primeira vez em 2009 e já possui 2 edições. O livro que li é da editora Caminho, segunda edição. A autora, Ana Saldanha, nasceu em 1959 no Porto, onde se licenciou em Línguas e Literaturas Modernas, inglês e português, em 1981. Em 1999, doutorou-se na Universidade de Glasgow, em Literatura Infantil Inglesa e Teoria da Tradução. Já recebeu vários prémios, como por exemplo o Prémio Cidade da Almada, em 1994, pelo romance Círculo Imperfeito. Ainda em 1994, a escritora recebeu a menção honrosa do Prémio Adolfo Simões Müller pelo livro 3 Semanas com a Avó, que também se encontra na categoria do romance. Mais recentemente, em 2016, recebeu o Prémio Bissaia Barreto de Literatura para a Infância, graças ao livro Gato Procura-se. Na capa está representada a Dulce com mechas loiras e olhos verdes. Na contracapa está presente um excerto que, na minha opinião, se trata de uma das partes mais importantes do livro. Está também presente uma pequena bibliografia da autora com algumas informações já referidas. Este livro começa de uma forma muito intrigante. Uma rapariga, Titó, está a ser interrogada pela agente Vera Rocha acerca da sua amiga Dulce, que tem 15 anos. Por isso, este início começa logo a dar-nos algumas pistas sobre o que irá acontecer com esta rapariga. Após esta conversa, é feita uma analepse até à chegada da Dulce à casa de Titó, acompanhada por Raul, um amigo da Titó que a foi buscar à estação de comboios. Quem também chega à casa de Titó pouco tempo depois é o seu primo Eduardo, que vinha de Seattle passar uns dias de férias a Vila Nova de Sem Fins. Dulce fica logo entusiasmada com esta chegada, visto que ela e este rapaz de 29 anos têm falado diariamente por chamadas e mensagens, para desconhecimento da Titó que inocentemente um dia os introduziu. No entanto, Eddie apenas dá a sua atenção a Dulce por momentos, mostrando estar mais interessada em Dionísia, mãe de Raul, que também frequentava a casa de Titó. Algum tempo depois, chegou o dia que todos esperavam, o concerto dos Boys de Sem Fins, na Romaria dos Quatro Santos. Como combinado, foram todos a este evento, e após muitas bebidas retornaram à casa de Titó, onde cada um foi para o seu quarto, incluindo a Dulce. No entanto, quando chegou ao seu quarto encontrou Eddie em cima da sua cama esperando-a. Sabendo o rumo que a situação ia tomar, Dulce diz-lhe que é a sua primeira vez a ter relações sexuais. E vendo como ele ficou apreensivo, mente, e diz que estava a brincar. O excerto que se encontra na contracapa do livro é referente a esta parte, onde diz: é a primeira vez. Tu estás a brincar, não estás? Estava a brincar. Claro que não é a primeira vez. Tal como é esperado, Dulce e Eduardo envolvem-se, sendo que no fim, Dulce pede para ir com Eduardo para a Espanha, onde ele iria ter uma conferência. Ao primeiro, este mostra-se reticente, mas acaba por concordar. Quando chega o dia da partida de Dulce, Raul leva à estação, pensando que ela estaria a retornar à sua casa, no Porto. No entanto, após Raul se ir embora, Eddie já estava à sua espera para se dirigirem até a Espanha. O final não vão contar. Acham que esta fuga vai ser bem sucedida ou não? A parte que eu achei mais interessante neste livro foi um diálogo entre Dulce, Titó e o seu grupo de amigas, sobre um escândalo que se tinha passado na escola em que um professor de Educação Física tinha sido apanhado aos beijos com uma aluna do 10º ano. Passo a ler o excerto. A Dulce não conhecia a aluna em questão, e quanto ao professor Kim, caramba, ele só tinha 23 anos. Era praticamente da idade dos alunos mais velhos. Devias ter falado à televisão. Dizias isso, disse a Camila. Ainda ninguém pôs a questão nesses termos. Ninguém falou disso, porque não é o que está em questão, disse a Tito. A aluna é menor. Que idade tem? Parece que tem 17. Aos 17 anos já era propriamente menor, disse a Dulce. Nem aos 15, quanto mais aos 17. É claro que é, disse a Tito. Só se tem a maioridade aos 18. Pois, mas para certas coisas. Para votar, por exemplo, disse a Camila. Para tirar a carta. Mas para andar com um rapaz de 23 anos, eu acho que os 17 já é mais do que... Não interessa. Ele é setor dela. E que tem isso, disse a Dulce. Se tivesse 23 e andasse cá a estudar, já não havia problema? De qualquer maneira, a Tito não achava que fosse essa a questão. A questão era que a aluna era menor e o professor era um adulto que estava numa posição de autoridade e tinha abusado dessa posição. Eu achei este excerto particularmente interessante pela divergência de opiniões das personagens. A Titó defende a Sónia, dizendo que esta era menor e que não tinha consciência daquilo que estava a fazer, tendo sido completamente compelida pela posição de autoridade do professor. Já a opinião da Dulce é diferente. Ela não consegue ver como o facto de o caso ter passado entre o professor e uma aluna torna a situação errada.
pois a Sónia já tinha 17 anos e por isso, segundo a Dulce, sabia muito bem aquilo que estava a fazer. E além disso, ela não achava a diferença de idade problemática. Eu identifico-me mais com a Titó, pois acho que nos casos em que raparigas ou rapazes mais novos estão envolvidos, eles não têm total consciência daquilo que estão a fazer, sentindo-se seduzidos pela pessoa mais velha. Outra razão pela qual eu escolhi este excerto foi por esta situação se poder aplicar à vida real. Apesar de neste caso particular ser ficção, todos os dias ocorrem episódios destes, raparigas menores de idade que se envolveram com homens muito mais velhos e vice-versa. E tal como acontece no livro, no nosso dia a dia também existe uma desarmonia entre as opiniões das várias pessoas. Umas não veem mal nenhum neste tipo de casos. No entanto, há aqueles que discordam totalmente com esta última opinião, sendo que quando se retrata de raparigas ou rapazes menores de idade, defendem que estes não têm consciência nem sabem as consequências dos seus atos. Em geral, eu gostei bastante deste livro e algo que eu achei bastante interessante foi o modo como a autora joga com o tempo da narração, da maneira em que a história está repleta de analepses e paralepses que ou trazem a história até ao momento presente, como narram a infância da Dulce. Além disso, como já referi, também gostei muito do livro por ele abordar um tema tão importante, o abuso sexual, o que ajuda a trazer mais informação sobre este assunto ao leitor. Para concluir, eu diria que se trata de um livro a ler, pois é rápido, é um livro pequeno e a história é de tal modo cativante que nos prende à leitura. Além disso, é intemporal.